Eu queria convidar para juntar-se a gente Wagner Barbosa, diretor-geral de Biofloresta e Mineração ArcelorMittal. Salva de palmas, por favor. Carolina Novaes, CFO South America da RHI Magnesita. Rafael Bittar, vice-presidente executivo da Vale. Márcio Godoy, vice-presidente de Project Development and IT da Nexa. Tomem seus assentos, por favor. Aqui do ladinho, cara. Vai sobrar mais nenhum winner aqui não, né? Vai levantar a bola não, né? Agora você vai devolver, né? Agora você fala assim, então toma a grana e faz, né? Vamos lá. Agora é mais ou menos essa fase boa. Também o tanto de bola que o Ciane levantou aqui agora, gente, vai ser muito bom fazer esse debate com vocês. E primeiro, obrigado novamente aí pela presença, confiança e a visão daqui é boa, né? Você vê, ó, lá em cima está cheio também, muito legal. Pessoal, eu queria começar aquecendo essa conversa nossa aqui, trazendo para a mesa, e aí, Wagner, eu vou começar com você, descrever um pouco na sua empresa, né, como é que ela alinha a estratégia de inovação com a execução prática, especialmente em um ambiente global. Obrigado mais uma vez, Wagner. Obrigado a você, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse evento, né, tão importante para o setor, e que vai, talvez, dar algumas respostas, né? Com relação à pergunta, né, como ligar a estratégia com a inovação, né? Como fazer ela realmente trazer resultados para que você mova na estratégia. A ArcelorMittal ela tem aí já a inovação como um grande driver, né, do seu movimento aí ao longo dos anos. Mas a gente, como mineradora, né, a gente é conectado à siderurgia, né? A gente hoje é parte da siderurgia no Brasil, principalmente. E nós temos lá nos nossos pilares estratégicos, né, os 6 pilares estratégicos, um deles é exatamente a verticalização. Quer dizer, a gente acredita muito em mover na cadeia, né, tanto para o upstream como downstream, dentro da cadeia do aço. E dentro dessas nossas discussões estratégicas que são anuais, né, a gente realmente coloca esses drivers e dentro deles os KPIs e vão fazendo cascateamento, como foi colocado aqui na palestra anterior, esse cascateamento da estratégia e que vão surgir aí KPIs e projetos, né, para realmente levar essa estratégia à frente. E dentro desses projetos, obviamente, que são discutidos os projetos de inovação. Mas esse ano, o final do ano passado, né, para este ano, nós fizemos uma inovação nesses nossos pilares estratégicos e colocamos a inovação como um ativo, né, importante para a empresa. Quer dizer, criamos um pilar específico da inovação, apesar dele ser transversal, mas com o grande objetivo de trazer mais a cultura da inovação e velocidade nas mudanças para a empresa, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E outro ponto importante que nós entendemos é a estrutura, né? A gente precisa ter uma estrutura de inovação. Não é só a questão de você trazer a hierarquia ou alguma função. Mas a gente, por exemplo, temos o nosso Assolab. O Assolab é uma estrutura já, primeiro laboratório de inovação da indústria siderúrgica, né? Temos aí várias startups conectadas, vários projetos já em desenvolvimento. Temos outro laboratório também, que é o InovaC, que, na verdade, está ligado muito a desenvolvimento de inovação digital. Temos os nossos centros de pesquisa no mundo, são mais de 1.600 pesquisadores da ArcelorMittal que estão conectados à nossa também estrutura de inovação local. Existem também parcerias como essa nossa aqui com o MineHub, com o Ciame e a FIENG. Enfim, existe toda uma estrutura que está trabalhando, está vivendo a inovação todo dia e conectando a cascadeia de negócio nossa com as suas dores, oportunidades, etc., né? Eu acho que também, para que a gente não deixe de falar sobre a questão estratégica, né, eu acho que, como foi falado no primeiro painel, vale a pena, não vale a pena inovar dentro da mineração. O conceito nosso é o seguinte: a inovação ela vai vir. Você quer estar junto dela ou você quer ser atropelado por ela? Então, acho que
não tem dúvida que a mineração ela vai puxar o assunto de inovação cada vez mais. O momento que nós estamos passando é um momento que, como o Bittar falou aqui, se por um lado a gente trouxe coisas que não foram boas para a mineração, a gente trouxe oportunidades de acelerar inovações importantes para nos tornarmos cada vez mais sustentáveis. Boa, Wagner. Você já trouxe o Bittar, na verdade, na sequência. Bittar, no ponto de vista, né, desse alinhamento estratégico com a execução, Wagner falou de uma empresa que tem um headquarter internacional com uma operação local. O caso da Vale, um headquarter, um comando local com uma operação global. Como que funciona esse alinhamento, estratégia, execução da inovação? Acho que, obrigado pela pergunta, acho que o Luciano gabaritou aqui quando ele falou, até porque ele foi o mentor intelectual, né, de muito do que nós desenhamos e como nós estamos organizados hoje. Primeira coisa é estar organizado, de fato, né? Principalmente numa empresa complexa, grande, se você não estiver organizado, cada pessoa quer ter um projeto de P&D seu. E isso, se não tiver alinhado à estratégia, você vai gastar energia, gastar tempo e não vai chegar a resultado do que a gente precisa. Então, a primeira coisa é organizar, alinhar o programa de PDI. Nós juntamos Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação num grande comitê executivo de PDI, e alinhamos isso à nossa estratégia. Então, cada iniciativa ela tem que estar alinhada à estratégia. Cada vertente, nós temos hoje 11 programas, e cada programa, passando aí desde exploração mineral, gestão de ativos, sustentabilidade, geotecnia, cada programa tem um sponsor técnico que valida aquela iniciativa e dedica aquele recurso e acompanha o resultado. Então, o que eu resumiria aqui, primeiro, ter uma boa organização, e fazer com que suas iniciativas estejam devidamente alinhadas à estratégia. Excelente. Obrigado, Godoy. Na Nexa, é uma operação, né, dedicada, você tem produção tanto aqui quanto no Peru, mais um pipeline de projetos muito grande, vem de um ambiente grande de ecossistema, né, de Grupo Votorantim. Como é que vocês fazem esse alinhamento, estratégia e operação? Obrigado mais uma vez, Godoy. Prazer estar aqui com todos. Boa tarde agora, né? Olha, eu acho que a estrutura em si, né, de ligar o plano estratégico da empresa a esses temas mais relevantes, né, que podem causar impacto em várias dimensões aí, né? O Luciano falou um pouco de algumas delas, né? O Bittar de algumas outras que vão, né, dentro do processo de mineração, desde a exploração, né, que a gente, por vezes, deixa num segundo plano, mas a exploração é uma área essencialmente de inovação, né, exploração mineral, onde pode mudar a história de uma empresa, né, de uma mineradora, na medida em que tenha sucesso nas suas técnicas, né. Aí é um ramo que não se compartilha muito, né? Porque aí é o segredo do negócio, eu diria, né? Então, talvez não tenha tanto espaço para compartilhar, mas é o esteio de tudo, né? A partir daí, quer dizer, quando você estabelece a estratégia, a estrutura, eu acho que o mais crítico, né, numa organização como a nossa é você também executar o processo de uma forma célere e rápida para que você consiga testar a maior quantidade de oportunidades, de ideias, de uma maneira eficiente, né, e célere para você fazer o seu pipeline andar, né? Isso é um ponto que numa empresa, isso também é essencial, né? A gente conseguir fazer essas provas de conceito, avançar e colocar isso num pipeline que vá gerar resultados para a organização. Acho que esse é um ingrediente aí para somar o que já foi dito, né? Que eu acho que é essencial numa empresa que quer girar a roda da inovação, que quer trazer novas ideias e quer avançar aí na sua trajetória e ganhar sustentabilidade do seu negócio.
Excelente, Godoy, obrigado. Você vê estratégia, execução, liderança, apontamento, sponsor, pessoas internas e experimentação, para que a gente possa agilizar e fazer com que isso tome amplitude na empresa. Muito boa essa primeira pergunta. Carolina, eu queria começar com você agora. Eu queria um ponto de vista seu sobre medir resultados e impacto das inovações implementadas e garantir que elas estejam contribuindo com os objetivos de longo prazo da empresa. Medir como que elas contribuem com isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada a todos. Também é um prazer estar aqui, todos e todas. Eu corroboro um pouco com o que o Wagner disse, né? A forma da RHI Magnesita trabalhar, ela vem do casqueteamento estratégico de metas e indicadores, e a inovação ela permeia a nossa forma de atingir esses resultados. Então, a gente tem medições específicas dentro do portfólio de inovação e P&D, associados aos projetos como uma métrica, mas, fundamentalmente, a nossa forma de atingir os resultados assim, ousados, né, da nossa estratégia é com a inovação propiciando isso acontecer. E aí eu tenho um exemplo muito interessante, né, que a RHI Magnesita, não sei se todos conhecem, né, versus as outras empresas que estão aqui, talvez a gente é uma indústria um pouco escondida, que nasce do fogo e morre pelo fogo, mas, fundamentalmente, a gente produz soluções refratárias, somos os maiores provedores de soluções refratárias do mundo, e os refratários são fundamentais para a nossa vida moderna, que foi falada aqui, né? Sem refratário não tem aço, não tem cobre, não tem cimento, não tem vidro, níquel e por aí vai. Mas, basicamente, a nossa mineração, né, e nós também somos verticalizados e faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade, essa verticalização, a nossa mineração consiste em materiais baseados em carbonatos. Então, carbonato de magnésio, por exemplo. Então, intrinsecamente, para estabilizar a matéria-prima que a gente consome, a gente emite CO2 para o ambiente. Então, a gente tem, parafraseando um professor da Conquer, que a gente estava discutindo sobre inovação, inovar é resolver um problema, né? Um problema grande que a gente tem é como descarbonizar a nossa indústria. E o exemplo que eu escolhi é esse, porque uma das formas que a gente tem é substituir matéria-prima virgem por matéria-prima secundária. Então, via economia circular, trazer de volta os produtos, reprocessar, garantir, obviamente, a qualidade para que a gente possa fornecer esse serviço para os nossos clientes. E, para concluir, o que ocorre a gente tem uma meta específica dentro da nossa estratégia, que é o percentual de matéria-prima secundária que a gente consome. E, em 5 anos, a gente aumentou em 3,5 vezes, né, de 3,6% para 12,6%, e isso só foi possível via inovação, não só tecnológica da nossa área de pesquisa e desenvolvimento, mas de contratos circulares com clientes, de logística reversa, de muita deliberação com o governo também, porque tem toda a legislação ambiental em movimentar lixo, né, e não é lixo, porque é um material que a gente pode aproveitar. Então, a inovação permeia a nossa forma de conseguir atingir os objetivos, e é assim que a gente mede com os indicadores específicos da estratégia cascateados. Boa. E a CFO agradece, sai de 3,5, vai para 12,5, isso entra lá no bottom line, resultado na veia, e precisa realmente estar mais presente, sair do que vocês têm uma qualidade muito grande que pode ajudar a cadeia como um todo. Muito bom. Não posso perder a chance, né? A Bitar levantou a bola, agora você, mas vamos lá. Cara, falamos muito de estratégia, alinhamento e tal, mas tem outras coisas que mexem o ponteiro e às vezes é intangível na hora que a gente fala de inovação. Bitar, eu queria começar com você. Eu queria falar um pouco de cultura, de inovação. Na sua visão, a empresa pode cultivar uma cultura de inovação contínua que permeie toda a organização, desde a liderança até a base, e como essa cultura se traduz em ações e resultados concretos? Muito legal essa pergunta, Leandro. Primeira coisa é definir inovação. Boa. Alô? Foi. Se você não definir o que é inovação, você perde a oportunidade de capturar desde aquela pequena inovação que você tem lá no chão de fábrica, né, aquele projeto de melhoria contínua, né, você tem que incentivar que se tenha cada vez mais. Para vocês terem uma noção, só o ano passado, nós tivemos 384 mil projetos de melhoria na Vale. Que isso? 384 mil projetos. E a gente faz todo ano nosso encontro de melhoria contínua. É sensacional você ver
o que vem disso, né? Desde pequenas resoluções de problemas locais, né? A dores, a uma exposição de pessoa, até coisas grandes, né? Um sensor para um equipamento, um sensor para a ferrovia, para predizer algum problema mecânico. Então, essa cultura, Leandro, é fundamental, porque você começa a conectar o mindset das pessoas em todos os níveis, né, de resolver problema através de algo, né, que seja desde uma coisa mais simples a uma coisa mais sofisticada. Tá? Então, eu acho que, de fato, isso tem que permear toda a organização, desde a alta liderança, se falar de inovação, desde a alta liderança até o chão de fábrica. Boa. Wagner, eu queria também trazer o complemento seu sobre essa visão de como é que a cultura da inovação permeia dentro da estratégia da empresa e como que isso vira resultado. Não, sem dúvida, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, como a gente já falou. Né? Então, a gente fala muito da cultura de inovação, mas se você for pensar bem, qualquer alteração na sua forma de trabalhar, ela precisa estar sempre linkada com ou alteração da cultura ou alinhamento com a mesma, que no final da história dá mais ou menos do mesmo. Né? O que a gente vê, assim, como fazer com que a inovação entre da cultura da empresa. Né? Então, a gente, na nossa história curta com a inovação, com o Assolab, com todas essas iniciativas que nós fizemos nos últimos anos, algumas coisas a gente aprendeu. Primeiro, o seguinte, estar aqui nesse evento, estar junto ao Mind Hub, estar junto a eventos de inovação para o nosso time é muito importante, para eles conviverem com esse ambiente novo de startup. Né? A cultura startup ela precisa entrar na empresa, não de uma forma, digamos assim, de sair mudando tudo, mas as pessoas precisam entender o que é uma startup, como funciona, o mecanismo. Né? O Gustavo Caetano fala muito sobre os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, etc. Isso é tudo muito importante para que a gente possa, seguinte, não barrar a inovação, apesar do que eu acredito que ela por si só vai atropelar se você tentar parar, mas você ajuda, você catalisa. Né? Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção, geralmente, né, a cultura é puxada pela liderança, vamos colocar assim. Né? E aí todo mundo olha para você e fala, poxa, para eu conseguir implementar uma cultura de inovação na minha empresa, eu preciso que a liderança faça adesão. Aí, ok, só que eu queria chamar a atenção para um ponto. A liderança, se você for pensar, pega numa liderança, média liderança da produção minerária. Né? No começo ele tinha que aprender toda a parte técnica, desenvolver a técnica, depois vieram as questões de custo, de sustentabilidade, meio ambiente, recursos humanos, segurança, diversidade e inclusão, relação com a comunidade. E aí chega você lá e fala assim, poxa, vamos fazer inovação. Né? Quer dizer, eu ia até trazer um canivete suíço aqui, mas achei que por questão de segurança não seria uma boa. Mas você acha que o cara está lá, e você chega com todas as suas ideias de inovar, etc., e ele está preparado para receber aquilo com braços abertos. Então, assim, a inovação também precisa lutar pelo seu espaço. Né? Não adianta a gente achar que, poxa, a minha empresa não tem cultura de inovação, então eu vou e desisto. Né? É importante que a gente continue insistindo, mostrando as suas vantagens, os seus benefícios de inovação, o fato de não querer ficar para trás, de trazer pessoas novas, etc. Então, tudo isso é um trabalho, é muito trabalho o tempo todo para que você possa aculturar que inovação realmente traz resultado. E aí eu venho no segundo ponto, quer dizer, se você não mede, você não sabe aonde você está. Como medir isso? Né? Como medir a satisfação da gente ouvir uma orquestra dessa que a gente viu no início desse espetáculo? O número de pessoas que bateram palma, né? As pessoas, a cara das pessoas. Hoje, né, você vê a satisfação, etc. Então, você tem que achar caminhos. Quando a gente chega no resultado, é muito fácil. O EBITDA gerado, a redução de custo, etc., que eu estou trazendo, isso me dá potencialidade. Mas, enquanto a inovação está no seu funil, a gente administrar a ansiedade da organização não é fácil. Né?
Fica, às vezes o CEO entra na sala lá, aquele monte de gente jogando bola, né, que etc, para pensar um pouco diferente, e fala, poxa, esse monte de maluco que está aqui, né, onde que vai chegar, né? Então a gente precisa de mecanismos de ver como é que o funil está evoluindo, nós estamos chegando em algum lugar, batemos lá e voltamos, vamos por esse caminho. Então essa medida é muito importante até para nos dar autoconfiança de que a gente precisa continuar inovando, né? Então, tem que achar caminhos, né? A gente falou sobre inovação social. Como que a minha relação com a comunidade está melhorando, está piorando, não está se alterando, tudo isso passa a ser, enfim, olha a dor, você quer resolver a dor, mede se você está realmente melhorando, você continua sendo aquele paciente que sem perspectiva. Boa. Também não levantou, não posso perder a chance, né? A turma da inovação. Eu acho que o grande ponto é esses estereótipos. Se a gente achar que é espaço bonitinho, que é lugar legal, ambiente legal, isso não estiver conectado com as estratégias, com os negócios, gerando resultado. Esse é um ponto que a gente tem que... A inovação está muito forte em cima desse DNA nas empresas. Por outro lado, as áreas internas, isso é fato, tá, Wagner? Internamente a gente vê. Eu não tenho tempo para ver isso aqui agora, mas às vezes é uma bela oportunidade, uma prova de conceito. Por quê? Porque eu estou focado na minha meta, estou focado nisso. Como tangibilizar? Esse é o grande desafio. Como é que a gente equaliza isso para fazer acontecer? Porque a gente perde. E aí, Rafael, vou pegar um pedaço de uma conversa que a gente teve, o tal do sharing behavior. Às vezes a gente senta em cima de uma situação muito boa e não faz, às vezes a gente perde aquilo. E aí eu vou entrar para o nosso final de comentários, nas considerações finais. Eu queria falar um pouco sobre isso. E aí, Márcio, começo com você. Principais sabotadores da inovação, aqueles que fazem com que ela não dê certo em um ambiente complexo como as mineradoras. Aí foi foda, hein? Esse é um bom tema. Bom tema que se liga muito com o anterior, né? Claro. Da cultura e de como é a nossa atitude, né? O Wagner falou, né, que a cultura come a estratégia, né? Mas tem uma frase também que eu acho bem interessante, né, que nossas organizações, nossas empresas, elas têm um sistema imune à inovação, né? Então, eu gostei também da mensagem vai direto aí para o Marcelo, para o Caio, né? Não desistam, insistam, que são a turma da minha equipe, né? É uma bela mensagem para todos, aliás, né? Eu acho que é importante que a gente entenda também, obviamente, como eu disse anteriormente, a hora de parar, quer dizer, provamos, tentamos, essa aqui não deu certo, vamos partir para outra. Mas quando você tem atitudes, né, que por vezes você para no meio do caminho, você se auto-sabota, se desiste no meio do caminho, isso realmente prejudica bastante que a gente vença essa resistência, esse sistema imunológico que eu mencionei. E tem um aspecto muito importante que vem, sim, obviamente, ter uma estratégia com indicadores e tudo mais, mas a cultura da organização, ela tem um papel fundamental para que a gente não se auto-sabote, né? Então, para pegar mais um exemplo aqui, ligado ao Luciano, que vocês viram falar aqui, eu me lembro que, certa vez, e inovação está nesses detalhes, porque um vice-presidente da empresa, né, VP de finanças, falando de resultado para as pessoas, ele inovou e, ao invés de falar, a operação tal está ruim, a operação tal está boa, falou, bom, aqui nós vamos dar previsão do tempo. Lembra disso, Luciano? E isso estimulava as pessoas passava a mensagem clara de onde se precisava melhorar, o que se precisava fazer, mas sem criar desestimular as pessoas, né, abandonar o desafio no meio do caminho. E isso é importante, né, quando você está empreendendo, quando você está tentando algo novo, né, que a organização encontre esses momentos de escuta. Então, as convenções de Círculo de Controle de Qualidade, né, famoso CCQ, que o Bitar falou, você gerar esses momentos onde todos possam compartilhar suas experiências e tudo, evita muito
essa sabotagem aí que por vezes a gente encontra, como eu disse, nesse sistema imunológico das organizações. Que geralmente em outros setores, né, Godoy? Com a gente não tem, né? Brincadeira à parte. Carol, queria que você trouxesse um pouco para a gente essa visão da RHI sobre esses dificultadores e como é que faz para a gente avançar em cima deles. Eu acho que são fundamentalmente 3, né? Assim, o medo de errar, e aí passa pela cultura de como que a gente aceita erro, porque inovar traz riscos, né? Então, como que isso é considerado dentro da organização. O segundo aspecto também, acho que tem muito a ver com a nossa cultura e talvez da Américas, menos europeia, mas o medo de compartilhar, porque às vezes você quer ter o mérito da ideia e às vezes em não compartilhar você perde a oportunidade de amadurecer aquela dica, lead, né, ideia inicial e aprofundar. Acho que isso é um ponto que a gente precisa de trabalhar bastante, pelo menos na nossa organização. E terceiro e super importante é a fixidez das respostas, por sermos indústrias bastante com história muito forte, né? Geralmente, quando você pensa numa solução, já vem um retrato claro na sua cabeça do que você já conhece. Então, como passar por isso, né? E aí a resposta é trabalhar com a liderança mesmo, porque é uma mudança, change management que a gente fala em inglês, né? Mas é mudança de paradigma de como trabalhar esses 3 aspectos, mas são, acho que, os grandes sabotadores da inovação. Boa, excelente. Bom, e aí no final, caminhando para nossas considerações finais, Bitar, e aí aquela cold call de novo para você, cara. Inovação vale a pena e gera valor? Com certeza absoluta, né? Gera muito valor. Acho que eu posso dar alguns exemplos aqui, né, mais recentes. Né? Nós temos um programa que nós criamos, né, que chama IQM, que é um programa de maior conhecimento geológico, né, antes de colocar o minério dentro da planta, e alinhando tecnologia, né, geoposicionamento, perfuratrizes autônomas, entre outros, que já nos trouxe aí ganhos na ordem de $500 milhões. Né? Então, são inovação e tecnologia no nosso core, que é a mineração. Outros ganhos, né, mais recentes, que eu destacaria também, é o programa do PET, né, que nós fizemos aí um desenvolvimento, uma inovação de criar um polímero a partir de garrafas PET. Esse programa aumentou em 50% o valor que os catadores ganhavam em relação aos PETs anteriores. Então, isso é um benefício também, não direto para a Vale, mas indireto, mas para as famílias, né, de compartilhar valor. Então, eu diria que a inovação ela traz muito valor para nós, mas muito mais para as comunidades, para quem a gente, de fato, a gente influencia. Tá? Então, seria isso. Acho que vale muito a pena e é um caminho sem volta esse, né? Boa, obrigado. Pessoal, estamos caminhando para o fim do nosso painel. Eu queria agradecer, pedir uma salva de palmas para os nossos participantes. Peço que vocês retornem à plateia para acompanhar a nossa sequência de apresentação. Obrigado mais uma vez a todos vocês.